Alô! Salve, rapaziada! Zark na parada mais uma vez para um vídeo para vocês duvidar esse caráter questionável. E dessa vez hoje fazendo um react a outro vídeo de qualquer coisa, já que ele lançou um novo, né? Não podemos perder a oportunidade de monetizar, assistir, né? Dar um react. Enquanto isso a gente analisa e discute, né? Ainda mais que é sobre o mangá de Arc 5, que... Ai, cara, quem sabe sabe, né? Quem sabe conhece, quem sabe conhece. Então vamos lá, né? O crime do mangá de Arc 5 é amar demais, demais mesmo. Quero nem ver onde isso vai dar. Vamos lá, Rafael, faça a piada que todo mundo quer ouvir. No ranking de mangás de Yu-Gi-Oh!, o de Arc V fica em sexto lugar. Tá bom? Foi pra rir, esquece. Bela piada, bela piada. Chegamos ao fim de uma tradição aqui no canal. Arc V é o último dos animes de Yu-Gi-Oh! A receber também uma adaptação em mangá. O anime seguinte, Vrains, passou por tantos problemas durante a produção que eles nem quiseram tentar. Nem merecia, na verdade. Caralho, desprezo total. Nem merecia. Mas desde o GX a gente tem acompanhado essa ideia de colocar os mesmos personagens num contexto completamente novo e ver no que dá. Todas essas histórias alternativas sempre foram no mínimo curiosas, mas eu sinto que só agora, na última tentativa, dá pra dizer que ficou realmente bom. A equipe por trás desse mangá é a mesmíssima que eu já elogiei bastante quando falei do Dizexal. E dessa vez eles tiveram a ajudinha de Masahiro Hikokubo para planejar os duelos. Como no mangá anterior o Yoshida reclamou bastante da dificuldade para escrever essa parte da história, trouxeram simplesmente o cara que foi assistente do Takahashi na época de Duel Monsters. Pô, estava difícil pra escrever essa história e conseguir aquele final, imagina se... Porra, velho. E de GX em diante, ele ficou na Konami como coordenador geral de duelos. E dá mesmo pra perceber como em cada confronto ele tenta fazer uma coisinha diferente. Vai ter action duel voando em cima do monstro, ou submerso nadando com eles, flutuando no espaço, pendurado em galho, correndo e, pasmem, parado de pé com o braço numa posição extremamente desconfortável. Qual foi a última vez que a gente viu quem poderia imaginar um duelo clássico? isso em Yu-Gi-Oh, né? E assim, cada uma dessas maluquices faz sentido de ter rolado ali em cada momento da história, mas onde o Hikokubo brilha mesmo é nos dois últimos duelos desse mangá. Ali sim valeu a pena cada centavo pra contratar mais um cara com esse tipo de experiência. E vocês não vão me perdoar se eu não falar sobre o Martelefante na sala, né? O mangá de Arc V é... você tá vendo o vídeo justamente pra isso, cara. Está esperando esse problema. Infame por supostamente fazer insinuações incestuosas. Já dando spoiler, tem uns papos de viagem no tempo, e com isso eles fazem a Yuzu ser a mãe do Yuya. Eu quero... Sério, eu queria entender o que passou na cabeça dessas pessoas pra... Eu queria realmente entender porque, cara... Por que, velho? Não faz sentido isso. Saiu de par romântico, continuou até um certo tempo, aí chegou no final, virou a mãe... Foda-se, né? Foda-se. Deixar bem claro que não é bem assim, tem muita desinformação quando comentam sobre isso, mas o mangá também não me ajuda a defender ele botando, sei lá, o Yuya pra pegar nos peitos dela. O que acontece bastante... Ai. Amor de mãe é o melhor, né? O que mais importa. Amor só de mãe, paixão só de Cristo. Nessa história são casos de duplo sentido, ou que quando tirados do contexto, você que já sabe desse spoiler, pensa que, meu Deus, não pode, é a mãe dele. Só que é exatamente essa a piada. Ela não faz ideia disso, mas... Piada! Piada, toquei no peito da minha mãe. Os garotos já sabem, por isso eles sempre ficam envergonhados, tentam desconversar, mas ninguém nunca dá mole pra ela. A grande questão é que esse boato ficou muito mais popular do que o mangá em si, então ou as pessoas não leram pra entender o que é de verdade, ou já vão pro mangá procurando isso. Aí não tem jeito. Compra logo a última edição, leva lá na página final e é isso, né? Pra quem quer ver com maldade, o mangá realmente
coloca algumas cenas que dão margem pra isso. Mas quando você pega ele dentro de um contexto mais completo, não é bem assim. E aproveitando o assunto maluco, saiba que a melhor forma de apoiar qualquer coisa que eu traga pra esse canal é se tornando membro por R$3. 3 Agora, coisas? os membros ganham conteúdos extras relacionados ao vídeo que sair pra todo mundo. Junto desse aqui, por exemplo, eu que fui professor por muitos anos, resolvi analisar os currículos escolares das academias de duelo de Yu-Gi-Oh! É qualquer coisa mesmo. Então, se você quer mais conteúdo, por só R$3 você já tem o dobro de mim todo mês. Mal sabia ele que estou passando fome comendo 2 pipocas guri e um danoninho. Não sou mentindo. O começo do mangá é bem parecido com o do anime. A agência secreta tecnológica do Reiji detecta o sinal de uma invocação especial feita por um tal de Phantom, um duelista misterioso que ele tá investigando. E esse encapuzado é o mesmo do anime, o Yuto, mas com um pequeno twist, porque no momento da tal invocação, ele se parecia muito mais com o Yuya. E o Reiji passa esse primeiro arco inteiro sendo todo críptico, só deixando no ar que ele e o Yuya são one of a kind, e por isso ele precisa prender o garoto. Então ele monta uma força-tarefa pra caçar ele, nos apresentando aos novos Sawatari, Shun e Sora, que aí não tem absolutamente nada a ver com o que a gente viu no anime. O primeiro duelo já acontece por aí mesmo, quando Sawatari consegue emboscar o Yuto, e de novo alguma coisa estranha acontece. No meio do duelo, o Yuto se transforma no Yuya, Pode trocar de deck no meio da partida, juiz. apresentando um novo tipo de invocação nunca visto antes nesse mundo, os pêndulos. Então vamos lá, nessas primeiras aparições do personagem, a gente vê nos balões espetadinhos falas que pareciam ser de outra pessoa. É alguém dando bronca no Yuya por ter se exposto demais. Só que, eventualmente, a gente entende que essas vozes estão na cabeça dele, porque nesse mangá, os outros 3 Yus são aparentemente personalidades alternativas dentro do principal, e eles podem trocar de lugar com ele às vezes. Essa é uma mudança bem drástica em relação à história original. Mas que é interessante pô, mas imagina um protagonista com 4 personalidades trocando pra ter, porra, potencial do caralho. Ia ser, ó, supimpa. Fazendo analogia, tá? Porque sou eu, tá bom? Mas que pra mim acaba funcionando absurdamente melhor pra criar uma relação entre esses garotos que a série não chega nem perto de ter. O grande objetivo dos Yus é encontrar um tal de Genesis Omega Dragon que o Yuya acredita ter algo a ver com as memórias perdidas dele, mas os outros 3 parecem saber alguma coisa a mais e escondem isso dele. Ao mesmo tempo, o Reiji também parece saber sobre essa tal carta e por algum motivo não quer deixar ela cair nas mãos do Yuya. Daí toda essa perseguição pra caçar o Phantom. A grande piadinha nesse começo é que a Yuzu fica encantada com o quão bem o Phantom duela. Então fica perseguindo ele, tentando contratar o cara pra dar aula na escola dela. Oh, meu Deus do céu. O que estão fazendo com o meu garoto? E aí, quando ela descobre que ele tem 4 personalidades, vixe, melhor ainda. Ela Opa! Autista, do jeitinho que eu gosto. Vem comigo. quer botar ele pra trabalhar sem parar. E com isso, ela vai desenvolvendo relações ligeiramente diferentes pra cada personalidade que ela interage. Às vezes, passando por aqueles momentos que vamos deixar de lado, né? Os 3 primeiros volumes do mangá não fogem muito disso. Eles vão mostrando como certos conceitos do anime são readaptados nessa história, só que eles ainda não desenvolvem nada muito. Eu sinto que a equipe não tinha certeza do que eles queriam fazer, até porque certas coisas dessas mudam bastante até o final. Que não pode negar que o traço tá bonitinho, pô, olha. Os olhos e tal. Sempre O Sora, por exemplo, continua tão sarcástico quanto é no anime, se opondo mais à empresa do Reiji, que parece ter surgido do nada e já é tão rica, do que ao duelista que vez ou outra hackeou o sistema dele, só tá pesquisando cartinha. Parece que eles queriam seguir a mesma ideia dele virar casaca. E jogar aqui um
um Ômega, um Master Duel, porque nada pra fazer. Só que aí do nada vão inventar uma coisa bem diferente pra ele mais pra frente. O Shun, infelizmente, não tem desenvolvimento nenhum. Ele só é apresentado como um ex-duelista de rings ilegais, então pra ele foi ótimo receber um bom valor e poder fazer o que quiser pra caçar outro duelista. Coitado, só Tanto pra que ele apanhar. sequestra o pai da Yuzu como isca, sabendo que o Yuya não deixaria o sogro, quer dizer, o avô, se machucar por causa dele. Então eu sinto piada. que todos os personagens ao redor eram pra colocar o Reiji num papel mais de vilão mesmo. Mas aí talvez os fãs tenham reclamado disso, alguma coisa aconteceu, Talvez. aí ele eventualmente abre espaço pra vilões de verdade que acabam só surgindo do nada mesmo. Mas ainda assim, esses É que vilões de verdade não me chamaram, né? Senão eu ia estar lá fazendo o meu papel de sempre. Acontece. novos vilões vão conseguir trazer alguns dos conceitos mais interessantes que eu já vi numa história de Yu-Gi-Oh! E falando em ideias interessantes, eu adorei como eles representam a mente do Yuya, mais ou menos como era o interior do Enigma do Milênio do Faraó. É praticamente um mundo à parte em que dá pra dar um rolezinho até de moto. Então, nesses momentos, o meu Yu favorito ganha bem mais destaque do que ele teve lá no anime. O Yugo age como o líder deles, levando o Yuri para uma road trip dentro das memórias para destruir elas intencionalmente, criando esse mistériozinho, falando que deixar o Yuya lembrar da vida dele não seria uma coisa boa. O Yuri também Não, nós sabemos o futuro, Yu, e ele não é bom pra você, esqueça isso. é muito melhor utilizado aqui do que no anime. Toda a vilanice e psicopatia dele é transformada num cara sem paciência pra baboseira. No primeiro duelo dele, o Sora deixa cair de propósito uma foto com uma irmã doente, e aí vem com toda uma historinha triste, de que ela tem um negócio incurável e por isso precisa do dinheiro que o Reiji paga pra ajudar ela. É tudo pra fazer o Yuya hesitar no duelo. Aí entra o Yuri no lugar dele e acaba com o Sora Foda-se. sem dó. Porque ele percebeu Foda-se. que era só manipulação e mentiras vindo do adversário. Então eu achei essa uma forma muito esperta de colocar o vilãozinho do lado dos heróis. Ele não precisa continuar sendo mal. Só dele ser o mais frio e calculista dos quatro, isso já faz o Yuri ser diferente deles e por isso igualmente importante na hora de compor essa equipe. Meu e Yu é favorito, usando essa legendário. ideia de um mundo na mente do Yuya que eles entram no plot de vez. O primeiro dos vilões de verdade aparece por lá, como uma representação de que ele estava tentando ler a mente do Yuya. E como apareceu de moto, né? Perfeito pro Yugo finalmente ter o duelo dele. Bora O postar um vilão racha. diz que tá ali pra ver se o Yuya possui um tal de Adam Factor, porque ele conhece o pai dos garotos e sabe que ele foi o causador da World Illusion. Nenhum desses termos é explicado por enquanto, mas daqui pra frente são um novo foco da história. E esse Pode jogar duelo na tem nossa mais cara, um tá bom. detalhe bem legalzinho que me faz gostar bastante desse mangá. O Yugo mostra uma nova versão pro dragão dele. E os outros também vão ganhar as deles depois, verdade. mas eu saquei a referência de fazer ele ter um primeiro. Todos esses novos dragões são meio pêndulo também, mas como no mangá não tem cor pra gente diferenciar isso logo de cara, essa revelação acaba sendo um twist bem legal que traz a vitória pro Yugo quando o Aha, mesmo depois de ter sido destruído, por ser um pêndulo, o dragão volta do extra deck no turno seguinte. Oh. E a referência que eu tô falando é que no mangá de 5Ds, algo muito parecido aconteceu, quando eles revelaram que o novo Stardust daquela versão era secretamente um Tanner. Então foi bem legal terem trazido isso de volta logo num duelo de moto. Já que essas Referência. histórias são contadas Ano num passado. mangá, de vez em quando eles sabem aproveitar muito bem os pontos fortes de estarem em um outro tipo de mídia. Aí a última coisa que eles precisam amarrar é o papel do Reiji nessa parte nova. E eles fazem isso trazendo flashbacks de um pai mais careca do que nunca. O Léo e o Yushu eram cientistas incríveis, que levaram a tecnologia do Solid Vision ao limite dela. Já construíam um prédio de holograma sólido, usavam em procedimento médico, não tinha mais o que inventar. Então, o Yushu disse que ia se aposentar para jogar cartinha. Foda-se, já Nisso, o tô Léo aproveitando
suspeita que tem algo por trás, e ele tá certo. O Yushu fica com medo da tecnologia ser usada para guerras e outros fins militares. Então ele queria desviar mesmo a atenção do projeto, aplicando ele em jogos de cartas infantis. Aí o que o Léo fez? Vai justamente até os militares pedir financiamento para pesquisa, porque isso força o Yushu a continuar no projeto, achando que ele poderia controlar no que isso ia ser usado ou não. Eventualmente, os dois descobrem uma fonte de energia infinita vindo da dimensão entre o mundo real e esses hologramas materializados. Energia essa que curiosamente se manifesta como uma carta, o Gênesis Omega Dragon. Então, para esconder todo esse poder, o Yushu resolve fazer o maior truque de mágica que o mundo já viu, a World Illusion. Essencialmente, ele vai dobrar a própria realidade nela mesma, escondendo esse ponto no tempo e enviando o filho 20 anos pro passado para que ele tivesse tempo suficiente para impedir tudo isso de acontecer. Meu amigo, olha a brisa dessa porra. Caralho, vai dobrar o espaço-tempo, vai mandar o filho pro caralho, mano. Que passou na cabeça desses caras, mano? Só que não foi bem essa a história que o Reiji ouviu do pai dele. Ele acha que o Yushu traiu o colega, roubando a carta e enviando o filho pro passado para que eles dominassem o poder de Deus. Porque se você não sacou, a sigla para Gênesis Omega Dragon é God. Então, o Léo também enviou o filho pro passado para impedir que o Yuya impeça ele no futuro. Então, é hora do duelo. Com os 4 Yus se alternando entre as jogadas, aí sim cada um apresentando as novas versões dos dragões. Mas como agora tá revelado que o Reiji também veio do futuro, a gente descobre que, ele também tem monstros pêndulos. Aí entra a parte final dessa história. Quando 2 monstros futuristas se batem, eles bugam a própria realidade, fazendo a verdadeira vilã da série se manifestar pra eles. A Eve diz que esse confronto confirma pra ela que os dois são portadores do Adam Factor que ela busca. Isso é a parte final para despertar o verdadeiro poder de God. Então Eve, Adam, God, se prepara para os vários simbolismos e questões religiosas que vai aparecer daqui pra frente. Muito complicado, era mais antes de ter colocado eu lá pra destruir tudo, ia ser mais fácil o mangá, pronto. Cinema, acabou. E eles nem perdem tempo. Dessa vez, o Ren decide contar toda a história dele, o que vai ajudar a gente a começar a entender melhor os vilões. Ele era um duel runner muito promissor e adorava escutar as histórias do pai sobre um corredor lendário que ele sonhava em um dia poder enfrentar. Infelizmente, em uma corrida como outra qualquer, com um simples bater de asas de uma borboleta, o Ren sofre um acidente terrível e morre. Caralho. Ou quase isso, porque naquele instante ele se conectou com alguma coisa muito sinistra que Imagina você tá andando de moto, tropeça numa borboleta e vira estatística, vira estampa de camisa. Caralho, que foda. Ofereceu uma segunda chance pra ele. Ao mover a borboleta só um pouquinho pro lado, talvez as consequências disso já fossem suficientes pra alterar todo o destino dele. É o famoso efeito borboleta. E aí entra a história desses servos de God, uma das coisas mais interessantes que eu já vi em Yu-Gi-Oh! O Ren conseguiu viver por mais 60 anos, tendo uma vida perfeita até o último segundo, que foi quando a Eve apareceu pra ele, dizendo que agora era hora de servir a God como pagamento pelo que recebeu. Eu achei sensacional essa ideia de uma entidade benevolente estender a mão pra vidas que perderiam as suas chances. Todo mundo tem algum momento na vida de e se? De algo que poderia não ter sido daquele jeito, que daria tudo pra fazer diferente. Mas será que daria mesmo? Que vale a pena fazer essa troca? Se eu tivesse uma segunda chance pra fazer o que eu fiz, eu faria de novo. Essa é uma discussão que pode ficar bastante profunda, complexa. E graças a God, o mangá consegue usar isso muito bem em todas as chances que ele teve. Quando o Ren perde o duelo, ele tira essa máscara. E onde eu já vi um cabelinho parecido, o Ren é o filho do Yugo num futuro ainda mais distante. Ou seja, as histórias que o pai contava eram as dele mesmo, agora já aposentado. E o maior desejo do
filho era de alguma forma poder enfrentar o pai no auge, o que tecnicamente God concedeu a ele, né? E como eu disse, eu curto demais essa ideia de um grande vilão não ser um vilão de maldade. Ele é só uma deidade que tá escrevendo por linhas cada vez mais tortas, porque esse é de longe o caso mais de boa que a gente vai ver. Olha só um ótimo exemplo de tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Num segundo duelo contra o Sora, de repente decidiram que ele era um infiltrado do time dos vilões. E que toda aquela história da irmã doente é real sim, agora a gente vai usar. Só dele tá usando uma roupinha total vibe de Evangelion, vocês já devem imaginar que não vai dar bom. O desejo que God concedeu a ele foi poder viver mais com essa irmã. Porém, como ele é muito jovem e conheceu pouquíssimo quem ela era de verdade, para além dela nessa cama de hospital, tudo que ele pôde fazer é ficar revendo a irmã nesse momento. Mas a cada looping que ela morria de novo, ele foi ficando mais e mais maluco, transformando essa vida eterna que ele ganhou em uma vida de eterno sofrimento. Nisso, o Yuya traz um questionamento muito feito no ateísmo mais filosófico. A ideia de que o paraíso, numa visão religiosa, tá muito próximo de uma condenação. É um pensamento tristíssimo e cruel de se ter, mas pensa aí. Uma eternidade só pode ser perfeita se ela for uma bolha falsa, em que cópias dos seus entes queridos seriam criados para aceitar passar a eternidade do seu lado do jeito que você espera. Porque se não for dessa forma, existe uma chance bem alta de que o paraíso de alguns seja também um inferno de outros. Cara, imagina os caras pensando nessa porra, mano. Porque além do potencial da irmã do Sora, que foi bastante interessante, tem essa porra também, né? De ser um inferno pra ela também, né? Cara, que brisa, mano. Olha como essa discussão fica complexa. Aí entra o Yuri sendo muito bem utilizado mais uma vez, já que a frieza e personalidade tóxica dele, na verdade, levam a gente a uma conclusão muito bonita. Ele diz que o que dá valor pra vida é o tempo vivido no presente, e não uma extensão eterna disso. Não é que o objetivo de viver seja um dia morrer, mas saber que tem um fim é de certa forma um alívio também, além de fazer o agora ter ainda mais valor. Dava pra passar horas aqui falando sobre imortalidade, vida após a morte, sobre eternidade ser uma escala de tempo tão incompreensível pra gente que certas consequências a gente nem para pra pensar. Shed, simplesmente melhor Yu que existe, meu filho favorito. Por fim, temos o centro dessa história, a Eve, que também tá presa num ciclo de eterno sofrimento por não ter aceitado a realidade. Em algum ponto impossível de saber se foi passado ou futuro, a Eve e o Adam eram colegas pesquisadores numa universidade cujo uniforme lembra bastante o de GX. Bela referência. E assim como os pais dos protagonistas, eles também tiveram contato com aquela grande energia entre dimensões. E parece que foram eles que aprisionaram ela na forma de cartinha, porque Yu-Gi-Oh, né? Porque tem que ter carta pra vender. Resumindo bastante, God é poderoso demais pra ser contido em papelão colorido. Então o Adam acaba cedendo o próprio corpo pra controlar a parte do Genesis Omega Dragon, desaparecendo do mundo físico, o que desde então fez a Eve não parar de procurar por ele. E aí, mais uma vez, eu acho maneiríssimo que nenhum vilão aqui seja realmente do mal. A Eve é sempre muito gentil e grata aos colegas, mesmo depois deles perderem os duelos. Porque, de certa forma, ela entende que tá todo mundo passando pela mesma coisa. Quando eles encararam que a felicidade só existia em um tempo que já não existe mais, a única esperança que eles têm foi entregar tudo nas mãos de God. E em momento algum o mangá diz que ter fé por si só é um problema, ou que essa entidade é que tá sendo cruel e sádica com eles. Não é uma crítica sobre religião em si, e sim a como essa prática acontece para certas pessoas. O próprio Adam se manifesta em um certo momento e fala que também se sente culpado, porque ele condenou toda essa galera a uma busca sem fim. Já que ele tem parte do poder de God, ele poderia muito bem aparecer pra Eve a qualquer momento e acabar com tudo isso. Mas o fato... Pior, né?
Porra, acabar com desaparecer, foda-se, que filha da puta. O ato dela querer tanto encontrar ele fez ela ser cada vez mais devota a God. Então, se eles ficarem frente a frente, ela tomaria de volta o Adam Factor dele e sabe-se lá o que pode acontecer. Ou seja, quanto mais a Eve busca por ele, mais ele se afasta dela. Eu tô falando, esse mangá é muito filosófico, a ponto de eu sentir que me falta estudo pra citar alguma coisa aqui. Um Falta o quê? filósofo, um teólogo. Estudo, calma aí, cara. Calma aí. Porque claramente tem coisas por trás. Mas aí, no final das contas, como God se manifestou em forma de cartinha, é por isso que o Adam confiou o poder dele a 2 duelistas. Porque assim, eles poderiam encerrar todos esses sofrimentos. É Yu-Gi-Oh! Inventando motivo pra ser Yu-Gi-Oh! Né? Pra ter Tá cartinha bom o nova, suficiente, né? Não bora pro compramos duelo. Já no primeiro turno, a Eve cria a escala pêndulo de 1 a 12 e começa o show de referências. O meu é mais forte, de 0 a 13. Ela traz os monstrinhos que se fundem no monstro Fantasme, que é o nome japonês para aqueles deuses falsos de GX. E esse monstro traz os materiais de volta, mas alterando os níveis deles, porque, um deles é um Tanner, fazendo Synchro Time Lord, o arquétipo do vilão final de 5Ds. E quando esse Tuner é usado num Synchro, os outros materiais voltam com níveis iguais, pro overlay de um Xyz de número infinito, fechando então as referências com Zexal. E isso não é só um easter egg não. Mantendo a ideia de Arquive ser meio comemorativo, a Eve comenta que tendo viajado tanto pelo espaço-tempo e realidades alternativas, ela colecionou monstros a nível de duelistas lendários. Por isso, ela dá muito trabalho pros Yus, sobrando só o Yuto no final. E a gente é surpreendido, porque ela diz saber o que ele é de verdade. A Eve oferece usar o poder de God pra dar a eles o mundo que eles desejam, em que os 4 poderiam ficar juntos pra sempre, porque todos eles são. Mas aí o Yuya reassume o corpo, dizendo que o Adam Factor reconstruiu as memórias pra ele. Então agora ele também já sabe que todos são mesmo. Eles são irmãos no futuro. Então toma o flashback que finalmente vai explicar toda essa história sem ficar escondendo partes dela. Ai, ai. Vai começar, né? Todo aquele papo do Yushu não deixar God cair nas mãos erradas, e por isso enviar o filho pro passado, aconteceu no dia do aniversário do Yuya. E na real, era pros 4 irmãos terem voltado no tempo, mas em meio à realidade se dobrando, só sobrou uma das cápsulas. E aí, os irmãos decidiram que, mó vacilo morrer no próprio aniversário, né? Por isso eles botaram o Yuya na cápsula, e numa cena extremamente bittersweet, os outros 3 ficam lá, comendo as comidinhas que o Yuto tinha feito, vendo o buquê de rosas que era um presente do Yuri ser soprado pela onda de choque temporal. Putz, eu consigo demais imaginar uma trilha sonora trágica subindo, e aí vem o silêncio, com a luz da explosão cobrindo a tela toda. E aí a gente só ouviria Feliz Aniversário, Yuya. O verdadeiro crime desse mangá é ele ser tão melhor que o anime. Nenhum deles entende exatamente o porquê, mas ficaram Só não é tão bom porque eu não estou revoltado com a Konami. felizes ao acordar e ver que viajaram junto do Yuya, mesmo que seja só em espírito ou algo do tipo. Todo aquele segredo de não deixar o Yuya lembrar da própria vida foi pra não deixar ele triste com algo que não vai mais existir. É mais uma vez o papo de segundas chances, escrever certo por linhas tortas. Sortudo foi o Yuya, que não precisa lembrar do que a gente perdeu. Complexo definir o que é bom ou ruim nesses contextos, né? Então é aí que começa o duelo de verdade. Os 4 garotos vão se alternando, cada um trazendo seu dragão especial, fazendo jogadas em cima do que o anterior construiu. Sempre com a torcida da Yuzu, que se sentiu especialmente tocada pela história dos garotos. Oh meu Deus, por que será? E esse duelo final é muito legalzinho mesmo, e vai melhorar. Obrigado, mangá, por ser o Arquive que eu queria. Numa poesia final, God vai se manifestar. Quando não sobrou mais nada pra Eve, não tem monstro, não tem mais vida, tudo o que resta pra ela é confiar em God.
Porque essa é a condição para invocação do Genesis Omega Dragon como carta. E aí ele vem falar: que culpa eu tenho se milhares de planetas sucumbiram quando seus habitantes realizaram seus sonhos? Que culpa eu tenho se quando um ser está 100% satisfeito, ele para de querer progredir? É um papinho meio liberaloide, de não pode dar o mínimo que os caras já viram vagabundo, mas a crítica vem em cima disso mesmo. Os Yus estão aqui para mostrar que existem sim outros motivadores na vida, para além de satisfação individual. Eles perderam tudo que eles conheciam, então poderiam só ter desistido. Ao mesmo tempo, eles mantiveram o que lhes era mais importante, então também poderiam ter só se acomodado. Mas não, eles continuam lutando porque outras pessoas ainda não alcançaram essa plenitude. E aqui valeu a pena pra caralho trazer o mano que escreve bem os duelos, porque esse deus manipulador do tempo tem como efeito pular o turno inteiro dos garotos. Mas aí, num jogo de palavras genial, o Odd Eyes do protagonista se torna God Eyes, usando o Adam Factor dentro deles para ter um efeito muito parecido, mas que, por serem humanos imperfeitos, tem que pagar um custo cada vez que pular o turno do oponente. Só que aí, quando eles não conseguem mais pagar por isso, esse loop de nenhum dos dois lados tá podendo jogar se quebra na mão deles. É a metáfora perfeita pro encerramento dos ciclos de sofrimento. Palmas para o convidado, porque essa ideia foi genial. Aí eles derrotam God, o Adam reaparece pra Eve, os dois pedem 1000 desculpas pra todo mundo e ela reconhece que errou. Então tá todo mundo livre pra descansar em paz dessa vez. Mas opa, a carta do Genesis Omega Dragon ainda existe. É melhor destruir ela antes que alguém tente usar de novo, né? Pera aí, por que ainda falta 200 páginas nesse mangá? Reiji, onde você tá indo? Para, Reiji, a história já acabou, cara. Tá feliz. Não! Considerando que o único duelo entre Yuya e Reiji foi interrompido lá no começo, eu entendo eles darem um confronto final pra agradar os fãs. Rolou a mesmíssima coisa no anime e o Yoshida também fez isso nas duas versões de Zexal dele, então zero surpresas. Eles inventam que o Reiji quer a carta de God porque ele acredita ser capaz de usar ela da maneira correta. É o ego clássico de personagens em papéis caibísticos. Mas além disso, o Adam botou na cabeça dele que, apesar de tudo, ainda seria interessante explorar o potencial dessa energia. Ele não duvidou que o Yuya sairia vitorioso, mas também sabia que ele não teria esse tipo de interesse. Então veja só, a distribuição de 2 Adams Factors tinha um motivo. É muito bem bolado, eu aceito. Conhecendo bem os tropes de Yu-Gi-Oh!, o Yuya já começar fortíssimo, chegando até a invocar o God Eye sem muito trabalho, é porque o rival vai humilhar. Em mais um jogo de palavras, ele passa a usar o arquétipo Go-Jijiji, com o novo monstro Go-Jijiji Zero King, que em japonês é escrito como Reiji. Então, honrando toda essa temática de zeros que o personagem carrega por causa do próprio nome, o Yuya não vai poder usar efeito, magia ou armadilha, não pode fazer novas invocações, nem ter carta na mão no cemitério. Mas, como a gente já sabe em Yu-Gi-Oh!, né? Um Kuribo é sempre maior do que Deus. Então, de alguma forma, o Yuya tira o monstrão do campo, fazendo tudo ter que se resolver com uma action card que tá no mapa. Finalmente teve um propósito real esse tipo de coisa. Aí é bem cara de final de história mesmo. Com a maior quebra de expectativa do mundo, o Reiji começa a correr junto do Yuya pra tentar pegar aquela última action card. Ele vai todo torto, desengonçado, quebrando total aquela personalidade maneira de sempre. E aí que ele percebe que nunca se soltou dessa forma antes. Então passa a ver no Yuya como o único outro sobrevivente de um futuro que não existe, o mais próximo de uma família que ele vai ter. Então é pensando nisso que os dois perderam e podem reencontrar que acaba sendo quase uma metáfora deles estarem indo para uma próxima vida. Então aquele portão de God reaparece, pronto para receber eles e mostrar o que viria depois. Só que o mangá acaba por aqui. Não é a nossa hora de saber o que tem lá, ou algo do tipo. E aí, né, a famosa cena que não me ajuda a defender o mangá de jeito nenhum.
Não, droga lá, velho. A Yuzu chorando, não querendo se despedir. Porque, Yuya, eu te amo. Mas ele corta a fala dela, dizendo Fica na que tua aí, está mãe. A gente tem que acabar esse mangá de no ser futuro cancelado. desses dois se reencontrar. Aí corta pra um tempão depois, a Yuzu ainda meio triste, pensando se um dia vai mesmo reencontrar o Yuya, até que ela escuta a famosa frase dele. Mas quem tá falando isso é um Yusho da idade dela, fazendo o primeiro show. É aqui que a gente entende quem ela tem que ser no futuro. E o mangá nem precisa explicar nada. Então eu acho na real esse final mó bonitinho. A galera demoniza ele muito mais do que realmente precisava. Vale inclusive dizer que a famosa página com ela adulta e as crianças no colo nem é desse mangá. Isso vem de um capítulo especial que soltaram bem depois, só pra mostrar no que deu esse encontro com o Yusho. E deu mesmo, né? Botou 4 bonecos no mundo, tá doido? Ai, ai. Amor de mãe é o que importa, né? Então assim, é uma proposta de final meio esquisito pro mangá? Porra, meio esquisito. Caralho. Sem sombra de dúvidas. Mas criminoso, horrível, deplorável? Sim. Nem um pouco. Moralmente questionável. Pessoalmente gostando. Calma aí, calma aí. Acho que ficou bem claro que esse foi meu mangá de Yu-Gi-Oh! Favorito, né? De todas as histórias paralelas que eles já trouxeram, esse é de longe o único que eu consigo achar genuinamente bom. E não só válido pela curiosidade de ver uma situação alternativa, mas também não ajuda o fato que o anime de Arquive foi tão terrível que quase qualquer outra coisa conseguiria ser melhor, né? Só faltou eu no mangá pra ficar O único supimpa, vacilo foi não ter nem sinal das outras 3 versões da Yuzu, né? Cortar toda a turma gigantesca do anime, pra mim, é positivo, sem sombra de dúvidas. É, faltou as outras partes da minha rival. Mas cortar elas, aí eu já acho demais. Essas meninas são tão duplamente esquecidas que o Duel Links tem mais conteúdo sobre elas do que as duas mídias canônicas. Mas será que se colocasse elas ia dar bom também? Porque uma já virou mãe dos 4, que as outras 3 seriam mais 4 filhos também, caralho, imagina. Que brisa. Então só nos resta falar sobre Vrains e Go Rush pra acabar os conteúdos de Yu-Gi-Oh! Mais mainstream no canal. Não, Eu tá ainda bom, não Vrains, sei o que eu vou esquece fazer Vrains, como vai, vídeo tá bom. principal de Esquece Yu-Gi-Oh! essa Por merda. aqui, mas ideia maluca eu tenho um monte. E a primeira delas você já pode ver se tornando um membro aqui do canal. Olha esse monte de gente que me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Então rico, bora lá porra. analisar o currículo fome escolar das academias de duelo? Pois é, não é só mangá de Yu-Gi-Oh! Que viaja no conteúdo. Ai, ai. Caralho, mano. Curioso, mano. Ai, meu Deus do céu. Que mangá. O mangá é bom, não tenho o que discordar, pô. Tem potencial bacana, a história, a lore, potencial de dimensões, tal, viagem no tempo. Pô, tudo isso, pô, cinema pra caralho, tá ligado? Tem nem o que discordar, pô. Filosofia, o Yuri sendo Sigma, porra, acabando com a vida do Sora 2 vezes seguidas e tal, o conceito de God. Porra, mano. Cinema, só faltou eu, né, pra ser perfeito, como eu disse. Mas caralho, mano. E o amor de mãe, né, claro. Ai, maldição. É, pô, foi bacana, bacana. Eu queria comprar a primeira edição do mangá. Eu tenho até que procurar, que tá caro pra caralho, mano. A última vez que eu vi uns 200 e poucos na Amazon. Ah, pra porra, mano. É, mas é isso. Obrigado a todo mundo que viu aí. Tamo juntos demais. Até a próxima aí. Valeu.